a resolução das questões, né? Vamos agora partir para a questão 62 da edição do Enem de 2016, primeira aplicação. Essa questão 62 ela é uma questão bem simples, né, de ser resolvida. Ela não exige um conhecimento muito aprofundado do aluno e é aquela questão que você resolve aí em alguns segundos, né? Mas a gente vai comentar ela assim, vamos comentar ela um pouquinho mesmo assim. Então vamos lá. Ao percorrer o trajeto, né, de uma cadeia alimentar, olha aí, nós temos aqui uma questão, né, que está abordando o assunto de cadeia alimentar. O carbono, só que essa cadeia alimentar aqui ele está analisando, né, o trajeto do carbono. Então vamos lá. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial, né, e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, né, ora se encontra em sua forma orgânica. Então, na cadeia alimentar aqui nós temos um ciclo, né? Se a gente for analisar, nessa cadeia alimentar aqui nós temos um ciclo, né? Nós temos um ciclo onde o carbono ora vai estar na sua forma orgânica, ora ele vai estar na sua forma inorgânica, né? Em uma cadeia alimentar composta por, olha aqui, ele dá uma cadeia alimentar marinha, né? Composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, né? Essa é a cadeia alimentar que ele dá, que a questão dá. Ocorre a transição desse elemento, no caso aqui o carbono, né? Da forma inorgânica para a orgânica, beleza? Aqui ele quer saber o seguinte: em qual do grupo de organismos ocorre essa transição? Quer saber o seguinte: qual transição? Do inorgânico para a orgânica. Então, pessoal, para a gente entender esse ciclo aqui, a gente tem que entender como é que funciona uma cadeia alimentar, né? Numa cadeia alimentar, nós temos os indivíduos que vão ser os produtores, né? Os indivíduos que vão ser os produtores. Nós vamos ter os indivíduos que são os consumidores. Indivíduos que são os consumidores. E por último nós temos os indivíduos que são os decompositores. Beleza? Então precisamos entender, né, essa cadeia decompositores. Precisamos entender aí essa cadeia alimentar. Então, numa cadeia alimentar nós temos indivíduos que são produtores, indivíduos que são consumidores e indivíduos que são decompositores. Os indivíduos que são produtores, pessoal, são aqueles indivíduos que são autotróficos, né? O que são indivíduos autotróficos? Indivíduos autotróficos são aqueles indivíduos que produzem, né, o seu próprio alimento, produzem a sua própria fonte de energia. A gente sabe que os produtores, né, eles vão produzir a sua fonte de energia por meio de dois processos, né, que é a fotossíntese, e além da fotossíntese nós também temos um outro processo muito parecido com a fotossíntese, que é a quimiossíntese, né? A quimiossíntese. Aí na fotossíntese, como é que funciona essa fotossíntese e a quimiossíntese? Aqui nos produtores, né, nós vamos ter indivíduos captando o carbono, né, na sua forma inorgânica, no caso aqui o CO3, né,
Então nós temos aqui os produtores captando o carbono na sua forma inorgânica, CO6, CO3, né? Juntamente com a luz do sol, a luz solar, a água, né? E ele vai produzir aqui para os indivíduos da cadeia, da próxima etapa da cadeia alimentar, ele vai produzir o carbono na sua forma orgânica, né? Que já vai ser nesse formato aqui, ó, o C6H12O6, né? E nada mais é do que a glicose, né? Então nós temos aqui os produtores, né? Esses produtores eles vão fixar o carbono neles. Aqui ele está mostrando, né, o trajeto do carbono, mas poderia ser de outro elemento. Aqui ele está fixando o carbono, né, o carbono inorgânico, e ele vai produzir a glicose, que é uma espécie do carbono orgânico, né? E esse carbono orgânico, essa glicose, ela vai sendo passada de elemento para elemento dentro da cadeia alimentar, né, até chegar nos decompositores, onde ele irá se transformar novamente em CO3. Então nós temos aí aqui um ciclo. Nós temos um ciclo aqui. Por que nós temos um ciclo aqui? Porque o carbono inorgânico ele vai estar sendo fixado nos produtores, vai estar sendo transformado em glicose, que é o carbono orgânico, que no fim da cadeia alimentar ele vai voltar à sua forma inorgânica novamente, e assim sucessivamente. Então a questão aqui, né, para ela ser resolvida, a gente precisa identificar dentro desses indivíduos aqui, dentro desses grupos, aqui quem é o produtor, né? Quem é o produtor? Já que ele quer saber a transição de inorgânica para orgânica, né? Ele quer ver essa transição da inorgânica para orgânica. Então aqui nós temos o fitoplâncton, né? E de cara já é o item correto. O fitoplâncton ele é como se fosse uma espécie de vegetal marinho, né? Então ele é quem faz essa função de produtor. Zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, esses indivíduos eles já estão na faixa aqui, ó, dos consumidores. Então o item correto é o item A. Na questão 65, uma questão bem simples também, que vai exigir que você tenha um certo conhecimento em relação aos prefixos, né? Por ser uma questão bem simples e razoável. Então vamos lá resolver. Questão 65. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças, olha aí, cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. Então, o que a questão está dizendo? Ele está dizendo que esses coágulos sanguíneos, né, que ocorrem nas veias e artérias, são responsáveis por diversas doenças cardiovasculares, e ele dá aqui alguns exemplos, né, dessas doenças. A seguir ele diz o seguinte: a prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. Olha aqui o segredo, né? Se nós temos coágulos sanguíneos provocando doença, então uma forma de combater esses coágulos sanguíneos é justamente utilizando o que? Drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica ela estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Então nós temos aqui, né, uma afirmação de que a indústria farmacêutica ela estimula, né, e aprova a utilização de pesquisas, né,
para descobrir toxinas animais que têm essa propriedade de anticoagulante. Agora, considerando as adaptações relacionadas aos hábitos, olha aí, considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, né? Os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são: o que é que o item quer saber? O item quer saber o seguinte: considerando os hábitos alimentares, né, quais são os animais mais adequados para essa pesquisa, né? Quais são os animais que vão estar produzindo aí toxinas anticoagulantes que possam estar sendo utilizadas nessa pesquisa. Então vamos lá, moluscos fitofagos. Galera, fitofagos não, né? Porque moluscos, fito vem de vegetação e fagos vem de alimentação. Então moluscos fitofagos são animais que se alimentam de vegetais. Então não faz sentido um animal que se alimenta de vegetal produzir uma toxina anticoagulante. Então o item A está errado. Moscas saprófagas, olha aqui, nós temos outro prefixo novamente que indica, né, que a questão está errada. Porque sapro, ela vem de cadáver, de carniça, de putrefação. Então moscas saprófagas são moscas que se alimentam de carnes podres, né? Então moscas que se alimentam de carnes podres não tem por que produzir toxinas anticoagulantes. Pássaros carnívoros, carne até que tem sangue, mas não faz o estilo, não há necessidade de produzir toxinas anticoagulantes, já que a carne quem vai estar sendo devorada, né? Então ela também está eliminada. Morcegos frugívoros, olha aí, esse frugi vem de frutas, então morcegos frugívoros, né, são morcegos que se alimentam de frutas. Segue aí o mesmo princípio que do item A. Então, animais que se alimentam de vegetação não tem por que produzir toxinas anticoagulantes. Sobrando então o item E, né, que obviamente é o nosso item correto, né? Mosquitos hematófagos, esse hema ele vem de sangue, né? Esse hema ele vem de sangue. Então, mosquitos hematófagos são mosquitos que se alimentam de sangue. E percebam o seguinte, nós temos aqui um mosquito, né? Esse mosquito, quando ele está perfurando lá o corpo da sua presa, né, ele libera, né, na sua saliva substâncias que impedem que o sangue ele sofra o processo de coagulação. Porque se o sangue coagulasse, endurecesse rapidamente, esse mosquito ele não conseguiria sugar o sangue da vítima. Então, esses mosquitos hematófagos, né, são justamente os animais, né, que deveriam ser utilizados aí para serem estudados e analisados essas toxinas anticoagulantes que eles produzem. Então, temos aqui mais um item bem fácil, né, de ser resolvido e que leva bastante pouco tempo para o aluno chegar ao item correto. Temos aqui, né, mais uma questão fácil, né? Temos aqui mais uma questão fácil, só que essa questão fácil, ela agora trabalha, né, com o caminho do nitrato, né? Ela trabalha com o caminho do nitrogênio, né? Já vimos uma questão que trabalha com o ciclo do carbono, e nessa mesma edição do Enem nós temos agora uma outra questão, mas que trabalha com o ciclo, né, do nitrogênio. Então, percebam que o Enem ele gosta de trabalhar com esses ciclos, então já fica aí uma dica para vocês aí estudarem e se aprofundarem mais um pouquinho nesse assunto. Então vamos lá. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, olha aí o que esse estudo mostrou, níveis elevados de dióxido de carbono
na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Então, qual foi o resultado dessa pesquisa que foi feita? Que níveis elevados, né, de dióxido de carbono, né, vai provocar a queda aí de quem? Vai provocar aí a queda do nitrato nas plantas, pelas plantas. Então, sempre que eu tenho uma alta do nível de dióxido de carbono, eu vou ter uma queda do nível de nitrato, né, que as plantas podem estar absorvendo. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Então, quais são as estimativas para a próxima década? A estimativa é que esse dióxido de carbono ele aumente cada vez mais. Então, se esse dióxido de carbono ele vai aumentar cada vez mais, né, na atmosfera, dá para deduzir que a absorção desse nitrato, né, pelas plantas também vai cair cada vez mais. Então, é essa dedução que a gente dá para tirar da leitura desse texto. Então, o que é que o comando aqui está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada. Realmente, a qualidade nutricional desse grão de trigo ela vai ser modificada porque vai estar havendo aí uma queda da absorção desse nitrato, né? Desse nitrato. Então, olha lá, nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Então, vamos lá. Por que é que a qualidade nutricional desse grão de